Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre análise técnica. Então, basicamente, a análise técnica é o estudo dos movimentos no mercado, principalmente pelo uso de gráficos. Então, ela tem o propósito de prever futuras tendências do preço, sendo que o termo movimento de mercado ela inclui três principais componentes, que seria o preço, o volume e a taxa de juros. Mas a taxa de juros é usada somente para opções e futuros. E também temos os fundamentos da análise técnica, que são basicamente em três premissas, que é o movimento do mercado já desconta tudo, os preços se movem em tendências e a história repete a si mesma. Então vamos falar da primeira premissa, do primeiro fundamento, que é os movimentos do mercado descontam tudo. Então essa premissa é fundamental para todos. Uma vez que ela não seja devidamente entendida, nada mais vai fazer sentido para a análise técnica. Então, essa premissa afirma que todos os fatores que afetam o preço, seja ela fundamentalística, política, psicológica, ela já está descontando no mercado e refletindo no preço atual do ativo. E, consequentemente, tudo que o investidor deve se importar é sobre o movimento dos preços. Em outras palavras, eu posso falar que a análise técnica afirma que os preços refletem o equilíbrio entre a oferta e a demanda de um determinado ativo. Então, se a demanda for maior que a oferta, então o preço deve aumentar. Ou se a demanda for inferior que a oferta, o preço deve cair. Inventando esses pensamentos, a gente pode chegar a uma conclusão que, se o preço está subindo, é porque uma demanda está mais forte do que a oferta. Então, de modo que os fundamentos estão em alta. Já se o preço está caindo, é porque a oferta está mais forte do que a demanda, de um modo que os fundamentos estão em baixa. Percebendo que a base da análise técnica o gráfico faz o mercado se movimentar. E as forças do mercado que estão refletidas no gráfico. Então, os grafistas sabem que existem motivos para o preço subir ou cair, porém, eles não se importam com o motivo, porque o que realmente importa é que as forças do mercado estão mostrando em qual sentido é mais provável de seguir. Então essa foi a primeira premissa. Vamos falar agora sobre a segunda premissa, que é que os preços se movem em tendências. Então esse é o conceito mais básico que é revelante à análise técnica. Então, para entender essa premissa é fundamental evoluir os estudos da análise técnica. Caso ao contrário, também não faz sentido. Todo o propósito de seguir o movimento do mercado com os gráficos está para identificar ou seguir uma tendência logo de um início de formação. Então, assim, podem ser negociados no mesmo sentido que elas. Então, existe um conceito amplamente difundido que uma tendência está ocorrendo, é mais provável que a tendência continue do que ela se reverta. Então, quando tem uma tendência de alta, tem uma grande chance dessa tendência continuar do que ela ser revertida. Então, sendo toda a teoria seguinte da tendência baseada na abordagem de aproveitar uma tendência existente, os sinais de reversão. Mas para ter esses sinais de reversão,
a gente utiliza indicadores para análise técnica. E a última premissa é que a história repete a si mesma. Então, muitos conceitos da análise de técnica têm a ver com o estudo da psicologia humana, da mente humana. Então, os padrões de gráfico, eles refletem a situação da psicologia do mercado. Os padrões funcionam para prever os preços do passado. Então, assume que normalmente vai funcionar para prever os preços futuros. Então, nesse sentido, a gente acredita que o futuro será repetido no passado. Então, todos os mercados passam por movimentos mais quentes, todo mercado também passa por movimentos mais frios, ou com tendências mais fortes, ou com tendências menos fortes, ou também sem muita tendência definida. No entanto, existem inúmeros mercados também, sem ser de ações. Existem os mercados futuros, o mercado de ouro, câmbio, de índices. Sempre algum mercado está com mais tendência, e assim quem é o analista gráfico, ele consegue tirar mais proveito, porque ele consegue identificar qual mercado está com mais tendência. Outra abordagem já não tem tanta vantagem, que para mim é a análise fundamentalista. Um exemplo é que tende a focar muito em um setor específico. Então, entende-se que o fundo é as necessidades daquele mercado. Então, em momentos em que o mercado passa por uma situação de maior indefinição, fica mais difícil para o investidor fundamentalista obter lucro. Mas uma vantagem oferecida para análise técnica é uma visão mais geral sobre os mercados. Então, uma vez que os movimentos costumam estar muitos correlacionados, o grafista ele consegue determinar melhor condições para ele. Então, e também ele consegue evitar algumas armadilhas olhando só para um nicho de mercado. Então, ele consegue analisar todo o mercado. Com isso, ele consegue ver qual mercado tem mais uma tendência, e ele consegue tirar o maior proveito desse mercado. Então, pessoal, o vídeo por hoje foi esse. Quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Quem gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixa seu like. Beleza? Valeu, até mais.